O tema que Rafael propôs como desafio para a nossa discussão é esse que está aí na tela: como a ST se relaciona com a sabedoria das diferentes religiões, orientais e ocidentais. A princípio, ele mandou 3 sugestões e eu fiquei um pouco assim, assustado, porque, puxa, como é que a gente vai elaborar uma discussão de um evento tão sério que já vem sendo trabalhado durante muito tempo, caminhos do esoterismo. Mas depois eu fui pensar um pouco melhor, depois de uma viagem que a gente fez de um dia inteiro, pela manhã, refletindo um pouco, e eu vi que é algo vital para o movimento teosófico, para a sociedade teosófica e para o trabalho das lojas nós falarmos sobre esse tema. Valeria a pena até um evento só sobre esse tema e com uma discussão assim, uma discussão livre, à vontade, onde nós pudéssemos refletir sobre todos os aspectos desse tema, né? Eu acho que ele é muito, muito importante por algumas particularidades que eu não sei se inspiração ou não. Ele foi colocado no tema de forma muito singela. Primeiro, como a ST se relaciona com a sabedoria das diferentes religiões. Ele é muito específico, né? É com a sabedoria das diferentes religiões. E aí nós poderíamos, o primeiro ponto de partida, caracterizar o que é a sabedoria em si. E aí, falando do que é sabedoria, nós não poderíamos nos furtar de discutir o que é teosofia. O que é isso que a gente chama de teosofia, como esse saber se apresenta, e aí classificar o objetivo da sociedade teosófica se relacionando com essa sabedoria e mais à frente poder caracterizar essa sabedoria de fato nessas tradições e nas religiões, como é o que é proposto. Então, se nós pegarmos, por exemplo, o que Blavatsky coloca como, traduzindo o que é teosofia como sendo uma sabedoria divina, uma sabedoria universal, a sabedoria da alma, é algo em que basicamente é algo subjetivo, não é algo palpável como a gente possa ver ou caracterizar como uma letra, como um tratado, como uma definição. Mas ela coloca algo muito, muito particular, sabedoria divina, né? Sabedoria divina, ou sabedoria dos deuses. Tem alguns outros sinônimos também que a gente vai ver. Dá para a gente perceber que isso que é chamado de sabedoria divina, uma vez que ela foi revelada no interior de alguns sábios místicos e videntes de todas as eras, como ela coloca, formando uma herança de saber da humanidade, ele pode e deve, e acredito que é o caminho de ser revelado no nosso interior e conhecido como também a sabedoria. Isso seria como uma revelação da sabedoria no nosso interior, uma revelação da sabedoria na nossa alma, caracterizando assim de forma abstrata o que ela coloca como sendo teosofia, né? Só que essa teosofia, como ela coloca, experienciada pelos místicos, sábios e videntes de todas as eras, formou um corpo de saber que ela mesma chamou na doutrina secreta de religião sabedoria. A religião sabedoria seria, vamos dizer, os preceitos dessa sabedoria experienciada no seu interior e que foi confrontada por todos aqueles que passaram por essa experiência e formado como que um corpo que banha todas as tradições. Então, na percepção de Blavatsky, e algumas cartas vão apresentar isso também, a gente vai citar depois alguns fragmentos, essa religião sabedoria, produto desse contato interno da alma humana em elevação após, poderíamos dizer assim, tudo aquilo que lhe traz limitação, esse contato com essa sabedoria pura e verdadeira, sabedoria que fala da alma humana, do desenvolvimento da alma humana, da manifestação, de todo o desenvolvimento do cosmos, de tudo que é o saber universal, ganhou um corpo chamado de religião sabedoria. Esses fragmentos ela apresenta estão presentes na base de todas as grandes religiões mães, de todos os troncos religiosos. Uma vez que esse saber está na base de todos os troncos religiosos,
e ela é uma sabedoria, ela é uma, vamos dizer assim, um ensinamento básico, ele tem princípios e leis. Princípios e leis que vão ser identificados em todas essas tradições, formando, vamos dizer, um corpo de sabedoria. Esses princípios e essas leis seriam identificados ou classificados como o que nós chamamos de filosofia esotérica. Portanto, a filosofia esotérica da religião sabedoria é o saber distribuído na base de todas as grandes religiões e tradições filosóficas e religiosas do planeta, apreendido pelos sábios, místicos e videntes de todas as eras da humanidade. Especificamente quando ela coloca também sendo uma sabedoria divina, trazida e revelada pelos deuses, existente desde que o homem é homem. E aí, se a gente vai analisar a doutrina secreta, nós poderíamos classificar esse evento, esse momento, como sendo lá na metade da terceira raça, a raiz, quando o homem ganha o fogo mental ou o princípio mental. Há algo sagrado nisso, de que a humanidade ela nunca estaria, entre aspas, desprovida de uma sabedoria que elevasse a alma humana à união e à identidade, à sua real identidade com a suprema alma universal. É o que predica a terceira proposição da doutrina secreta. Portanto, esse caminho estaria sempre acessível e sempre aberto como uma herança de fato, né? Esse termo é muito importante, das almas buscadoras. Então, quem nos conduz na busca é a nossa própria alma. Por isso, as nossas personalidades, os nossos traços pessoais não deveriam ou poderiam, por exemplo, tingir ou macular um ideal maior, que é um ideal de busca e de realização, seja através do próprio movimento, seja através das pessoas, dos grupos, enfim. E por aí a gente poderia tirar uma baliza. Então é muito importante a gente perceber e caracterizar dessa maneira, é uma visão que eu apresento a partir do que eu acho que apresenta-se como assim, vocês podem concordar ou não, depois a gente vai ter o debate, mas para a gente compreender um pouco o tema, introduzir o tema que é como a ST se relaciona com a sabedoria das diferentes tradições. Dizendo que o que nós vamos nos referir nas tradições são com a filosofia esotérica, com os fragmentos da religião sabedoria que estão nessas religiões mães, né? Então, a gente pode tomar como um ponto de partida para a nossa reflexão uma citação que Subahal coloca na sua obra Escritos Esotéricos, em que ele diz: a religião sabedoria antiga forma a base ou fundamento de todo o sistema religioso concebido pela mente humana, desde o momento em que o primeiro Dian Chohan apareceu neste planeta para plantar a semente da sabedoria eterna. Vejam que compromisso é o compromisso de uma associação como a Sociedade Teosófica, que tem como princípio fundamental e básico deixar na superfície de contato das almas buscadoras os fragmentos dessa sabedoria revelado pelos deuses, né? É óbvio que se a gente for entrar nas particularidades dessa citação do primeiro Dian Chohan, dessa coisa toda, a gente não sai daqui hoje nem para o almoço. Então a gente precisa passar um pouco mais adiante. Eu vou colocar algumas citações para que a gente se situe naquela introdução que nós fizemos e possa depois, em algum outro momento, refletir um pouco mais profundo. Mas é muito importante perceber isso, perceber a raiz dessa sabedoria, perceber a origem desse ensinamento. Quando lembramos que os Vedas, de acordo com todas as tradições, vieram do lago Manasarovar, no Tibete, e os próprios Brahmanes do extremo norte, nós estamos justificados em considerar as doutrinas esotéricas de cada povo que uma vez já as teve ou ainda as tem como provenientes da única e mesma fonte e para assim chamá-la de doutrina ariana, arcaico-tibetana ou religião sabedoria universal. Uma tentativa de justificar que todo o saber universal vinha proveniente de uma mesma fonte, né? Estejam esses fragmentos encobertos pelo véu da alegoria, pelo véu dos mitos, pelo véu das suas línguas mães,
mais uma vez desnudos esses preceitos, esses fragmentos, eles mostrariam uma mesma sabedoria, um mesmo ensinamento, um ensinamento basilar. E a formação, a descoberta dessa rede de princípios, vamos dizer assim, formava um todo comum, a religião sabedoria universal. Ele prossegue: nenhuma religião ou filosofia específica no mundo todo tem o direito de alegar que possui toda a verdade esotérica. Apenas Brahma Vidya, que é um dos sinônimos também para a teosofia, e Gupta Vidya, a antiga e secreta religião sabedoria, a herança dos iniciados do templo interior, tem esse direito. Portanto, embora em todas as tradições exista fragmentos desse grande ensinamento, desse ensinamento secreto, ele em si não encerra, ela em si não encerra, a tradição não encerra todo esse saber. Ele estaria espalhado também em outras tradições. Mas é também um ponto de partida para essa busca. Um outro aspecto importante que ele coloca é que esse ensinamento, classificado como Brahma Vidya, a sabedoria do todo, ou Gupta Vidya, a sabedoria secreta, ou a própria religião sabedoria, é uma herança guardada pelos iniciados do templo interior. Lá na Voz do Silêncio, nós temos no aforismo 131, queres tu te tornaste um yogi do ciclo do templo interior, né? Queres tu te tornaste um herdeiro, poderíamos dizer assim, da herança da sabedoria dos guardiões do templo interior, né? A Sociedade Teosófica tem seu primeiro objetivo formar um núcleo da fraternidade universal. Poderíamos refletir que esse núcleo tem seu aspecto externo, mas também tem seu aspecto interno, daqueles que se aproximam desse núcleo para formarem um núcleo dessa fraternidade maior, poderíamos dizer assim, dos guardiões do templo interior e serem iniciados em sua sabedoria, a sabedoria universal ou a religião sabedoria. Na Carta Única do Mahashohan, nós encontramos também a mesma evidência e a mesma ligação sendo apresentada. Mais uma vez, ligando teosofia a Brahma Vidya como a mãe de cada religião antiga, sua origem e fonte. E ele vai mais a fundo e diz o seguinte: as doutrinas fundamentais de todas as religiões se comprovarão idênticas em seu significado esotérico. E é aí que eu queria começar o ponto de partida, de fato, da nossa apresentação. As doutrinas fundamentais de todas as religiões se comprovarão idênticas em seu significado esotérico. Como a sociedade teosófica se relaciona com a sabedoria das diferentes religiões, com a sabedoria esotérica das diferentes religiões. E nós vamos ver que isso está pontuado e de forma muito central no que originalmente foi colocado como terceiro objetivo da Sociedade Teosófica, que em seu início, nos seus anos iniciais, ela tinha 4, como Blavatsky coloca lá no memorando preliminar, e não apenas 3. E nós vamos fazer essa ponte. Guardem isso na mente que nós vamos fazer essa ponte. As doutrinas fundamentais de todas as religiões se comprovarão idênticas em seu significado esotérico. E o terceiro objetivo proposto nos primeiros anos era exatamente a identificação e o trabalho desse ensinamento esotérico nas tradições. Na chave para a teosofia, ela coloca o seguinte: essas doutrinas não pertencem exclusivamente a qualquer religião, nem estão restritas a qualquer sociedade ou época específica. Elas são direito inato de toda e qualquer alma humana. Seu credo é lealdade para com a verdade e seu ritual honrar cada verdade através dos atos. Elas são um direito inato de toda e qualquer alma humana porque tem como ponto principal o desenvolvimento dessa alma e seu encontro com o divino, o verdadeiro significado da experiência religiosa. Portanto, a experiência religiosa que a alma humana deve desenvolver não é uma posse de uma religião, mas um direito e realização da nossa própria alma. A nossa alma, como coloca lá
Reutemann está comentando Luz no Caminho em Procura o Caminho, ela pode estar ressequida por dentro, procurando uma paz que ela tenta preencher com o que está fora, mas na realidade ela deseja e almeja um encontro profundo interior com seu Deus interno, com sua realidade interna. Então, buscando fora, continua sempre ressequida, porque não encontra a água verdadeira que traz o seu alimento. Ela precisa voltar-se para dentro e encontrar essa sabedoria revelada no seu interior, ou a experiência com a teosofia, ou a experiência verdadeiramente religiosa, como poderíamos classificar. Esse encontro é o que de fato forma, né, o seu credo, a sua profissão, esse encontro interior que se transborda em atos na sua própria vida, né? Não teríamos uma diferença disso. Então nós concluímos o seguinte: é o fluxo desses ensinamentos preservados pelos guardiões do templo interior, direito inato de toda e qualquer alma humana, que o mestre KH busca instar-nos a agir de acordo quando coloca: filhos da Índia, da antiga Aryavarta, sejam filhos adotivos ou filhos de sangue. Lembrem-se de que são teosofistas e de que teosofia ou Brahmavidya é a mãe de cada religião antiga, mesmo que possa estar abandonada e repudiada agora pela maioria de seus filhos ingratos. De uma certa forma, como somos filhos dessa sabedoria, sejamos indianos ou não, nós também somos os filhos adotivos dessa tradição. E nós precisamos relembrar disso. Precisamos relembrar disso porque é algo que eu acho que se dirige a todos nós, independente do território aonde nós estejamos, né? Blavatsky coloca ainda na chave para a teosofia: a sociedade teosófica foi organizada com o propósito de promulgar as doutrinas esotéricas e para promover a vida teosófica. Nós vimos que todas aquelas indicações iniciais do Mahashohan, do Mestre KH, de Subahal, da própria Blavatsky, indicam para uma mesma fonte. A sociedade teosófica foi organizada, como ela coloca, com o propósito de promulgar, de apresentar essa sabedoria esotérica para as pessoas, né? E mais do que isso, promover uma vida de acordo com esse ensinamento. Do contrário, a gente ficaria expert intelectualmente, mas não teria uma vida de acordo. Portanto, o contato com a verdadeira experiência do ensinamento, ele obrigatoriamente se transforma em uma ação que ela é apresentada na prática. Do contrário, nós não teríamos um contato interior com esse ensinamento, né? Então, nós chegamos ao seguinte: de que, como o nosso tema é como a ST se relaciona com a sabedoria das religiões, algo muito importante nós temos que perceber. Existe esse ensinamento esotérico presente nas grandes tradições religiosas, mas o tempo ele devasta praticamente tudo, e devasta inclusive os bons fundamentos e a herança dos bons ensinamentos que nós temos. Encoberto na maior parte das tradições, esse ensinamento esotérico, ele precisa ser lapidado da sua carga, da carga que a própria humanidade colocou sobre ele, para que ele seja visto como um ensinamento e como uma verdade esotérica. O terceiro objetivo que é colocado da sociedade teosófica àquela época, nós tiramos o texto do programa original desse texto escrito por Blavatsky, está da seguinte maneira: estudar as filosofias do Oriente, principalmente as da Índia, e apresentá-las gradualmente ao público em várias obras que interpretarão as religiões exotéricas externas à luz do ensinamento esotérico. Vamos ler de novo e nos imbuir do propósito. Estudar as filosofias do Oriente, principalmente as da Índia, e apresentá-las gradualmente ao público em várias obras que interpretarão as religiões exotéricas à luz do ensinamento esotérico. O foco central seria o ensinamento oriental a partir da Índia, acredito eu, aonde está mais preservado, aonde estão mais preservados de forma limpa e sem contaminação esses ensinamentos originais. Percebendo a identidade e a riqueza e o significado esotérico desses ensinamentos,
as outras tradições que preservam ainda fragmentos desses ensinamentos deveriam ser estudadas e esse significado reinterpretado e mostrado ao público o ensinamento esotérico dessas religiões. Do contrário, nós cairíamos no erro de estudar por completo todas as doutrinas, todas as ritualísticas, todos os costumes, todos os catecismos de todas as religiões do planeta, o que nos é impossível. Essa é a função, na minha maneira de ver, de estudar religião comparada. Mas o objetivo, ele não nos insta a estudar religiões comparadas, ou as doutrinas e os ensinamentos religiosos elaborados ao longo da história, mas a filosofia esotérica de cada tradição, de cada religião que as preservou. Eu acredito que de uma forma um tanto eficiente, já há algum tempo e hoje principalmente, as universidades elas têm sérios grupos que desenvolvem o estudo de religião comparada. Isso é muito bom. É muito bom porque preserva a cultura, preserva a identidade de cada tradição, né? Mas isso não é a função essencial do que foi apresentado da Sociedade Teosófica. Se nós só estudarmos a religião como ela foi organizada e existe, nós vamos deixar ainda de lado o ensinamento esotérico dessas tradições. O objetivo está nos motivando a fazer é ter contato com o ensinamento esotérico. Uma vez identificado aquele ensinamento esotérico, nós nos relacionarmos através das tradições para identificar o ensinamento esotérico ali presente, né? Do contrário, a gente formaria mais uma igreja, mais uma religião e seria mais um. Ao meu modo de ver, não é essa a proposta, não é esse o ensinamento, né? É perceber um pouco mais disso. Os fragmentos dessa religião sabedoria apresentados nos planetas, lá nos Vedas, nos Upanishads, na Gnosis, como ela coloca na introdução da doutrina secreta e em vários outros locais. Mas o próprio terceiro objetivo, ele passou por uma transformação e como o nosso tema, ele hoje é como a ST se relaciona com as religiões, ele da forma como ele está hoje, se nós lermos, encorajar o estudo de religião comparada, filosofia e ciência, ele perdeu o estudo da filosofia esotérica nas tradições. Ele aponta para o ensinamento, para o estudo comparado das religiões, né? Filosofias e ciência. Acrescentou ainda mais. Então, eu estou tentando fazer uma leitura para que a gente pense junto de algo que o tema nos coloca a isso. Por isso que eu acho que ele merecia uma discussão um tanto mais ampla. Aonde fica, então, a identificação e o trabalho da religião, sabedoria, da filosofia esotérica presente nas religiões, né? Uma vez que nós vamos estudar a religião comparada por si. Dessa forma, nós teríamos que estudar todas as tradições, estudando suas doutrinas, estudando seus costumes, estudando sua ritualística, etc. E assim também a própria formação do saber científico e do saber filosófico. Tá entendendo? Então, eu acho que há uma mudança sutil que significa muito, né? Que significa muito. Ao mesmo tempo, caminhando, a gente vê Blavatsky colocando no programa original da ST o seguinte: apesar de que nada foi dito aos fundadores, uma vez que ela coloca que eles eram orientados pelos próprios Mahatmas, apesar de que nada foi dito aos dois fundadores com relação ao que tinham de fazer, eles foram claramente instruídos quanto ao que nunca deveriam fazer, o que tinham de evitar e o que a sociedade nunca deveria se tornar. Igrejas organizadas, seitas cristãs e espirituais foram mostradas como futuros contrastes à nossa sociedade. Toda estrutura organizada, ela traz a tentação de erigir-se um poder sobre ela. As religiões, de forma um tanto até, eu acho que mais agressivo, por mais que possa se apresentar
como algo mais saudável, mais leve, mas ele trata de uma realidade interna que, de fato, como o hábito não faz o monge, aquilo que há ainda guardado de limitações no nosso interior podem vir à tona nesse relacionamento, no relacionamento daquilo que desenvolve a experiência religiosa. Então, caminhar nessa direção, na direção de uma igreja organizada, de seitas estruturadas, aonde o verdadeiro poder religioso de transformação não fosse visto, mas apenas mais uma organização externa que refletisse todos os hábitos que já existiam em algumas outras tradições. Aqui nós não estamos classificando de que as igrejas elas não têm o seu valor e elas não têm o seu significado, muito pelo contrário. Elas têm o seu poder de transformação e elas atuam com o seu poder de transformação em alguns momentos até maior do que a própria sociedade teosófica. Mas nós estamos levantando o risco que são as limitações humanas, tratando de um ideal elevado como é o ideal que foi apresentado à sociedade teosófica, né? Ela não poderia cair nesse erro, são palavras de Blavatsky. Na carta 88, o Mahatma levanta a questão do quanto é perigoso exatamente essa questão de estruturação de uma religião, de uma tradição, no sentido de que as limitações humanas, as falhas nossas, aquilo que nós temos ainda como algo a trabalhar, podem atrapalhar o desenvolvimento da alma, né? Uma vez que o que interessa é verdadeiramente a experiência religiosa e que nós não poderíamos necessariamente estar em uma estrutura, preso a uma estrutura para realizar essa transformação. E ele levanta o véu, vamos dizer assim, para essa questão, para como isso poderia ser trabalhado e para um olhar mais atento para isso que a gente deveria fazer também. Eu coloquei aqui uma citação dela, ela é um pouco longa, não sei se vai dar para vocês verem, mas era para que a gente tivesse contato com o próprio texto da carta também. Eu vou ler e vocês acho que não vão ver, mas poderão ouvir, e a gente pensa juntos. Pense bem sobre estas poucas palavras. Identifique a causa de cada mal em que você pode pensar e localizar a sua origem e terá resolvido uma terça parte do problema do mal. E agora, depois de deixar de lado como é devido os males que são naturais e não podem ser evitados, e eles são tão poucos que eu desafio todo o conjunto dos metafísicos ocidentais a qualificá-los como males ou a atribuir-lhes uma causa independente, direi a você qual é a principal causa de cerca de 2/3 dos males que perseguem a humanidade desde que esta causa se tornou um poder. É a casta sacerdotal, o clero e as igrejas. É nestas ilusões que o homem vê como sagradas que ele deve procurar a fonte daquele sem número de males que é a grande maldição da humanidade e que quase domina totalmente o gênero humano. A ignorância criou os deuses e a astúcia aproveitou a oportunidade. Veja a Índia, veja a cristandade, o islamismo, o judaísmo e o fetichismo. Foi a impostura dos cleros que fez com que estes deuses passassem a ser tão terríveis para o homem. É a religião que o transforma no beato egoísta, no fanático que odeia toda a humanidade fora da sua própria seita, sem torná-lo em nada melhor ou mais moral por isso. É a crença em Deus e nos deuses que faz de 2/3 da humanidade escravos de um punhado daqueles que os enganam com o falso pretexto de salvá-los.
Qual é, então, o relacionamento que a sociedade teosófica deveria ter na interpretação da posição dos Mahatmas com as religiões? Lutar contra as religiões, que elas não têm valor, que elas não existem? Muito pelo contrário. Não se impressionar com o que aparentemente é apresentado e procurar identificar as verdades esotéricas presentes nessas tradições e trazê-las à tona para uma real transformação da alma humana que busca naquela tradição uma elevação espiritual. O que o Mahatma coloca é muito sério, né? Então, esses ensinamentos, eles estão presentes nessas tradições. Essas tradições precisam ser vistas, precisam ser estudadas e precisam ser identificadas aquilo que ali está como um verdadeiro caminho à alma humana. Então, uma outra citação da Carta dos Mestres, da Carta do Mahajouan, que diz o seguinte: para serem verdadeiras, as religiões e as filosofias têm de oferecer a solução de todos os problemas. Que o mundo esteja moralmente em tão má condição é uma evidência conclusiva de que nenhuma de suas religiões e filosofias, aquela das raças civilizadas menos do que qualquer outra, jamais possuíram a verdade. A ST foi concebida para ser a pedra angular das futuras religiões da humanidade. Para realizar este objetivo, aqueles que a lideram devem deixar de lado suas frágeis predileções pelas formas e cerimônias de qualquer credo particular e demonstrar que são verdadeiros teosofistas, tanto no pensamento interno quanto no comportamento externo. Essa visão é uma visão muito abrangente, uma visão que não limita, e uma visão em que vai de encontro com aquilo que nós poderíamos dizer uma harmonia universal de todos os povos e pessoas em suas diferenças. Uma vez que assumimos a particularidade por uma tradição, ou por um ensinamento religioso, vamos dizer assim, não só caímos no erro colocado lá por Subahal, de que nenhuma tradição encerraria em si o seu ensinamento esotérico, nós cairíamos no erro também de não abarcar todas as outras tradições, uma vez que dentro do seio da sociedade teosófica, todas as tradições têm o seu valor e a sua cota de apresentação, mas nenhuma delas no seu seio também deveria ser apresentada como sendo a melhor, a mais eficiente ou qualquer coisa assim, né? E aí nós fechamos com essa citação que Blavatsky colocou na doutrina secreta. Envolvido com essa aspiração, o estudante da sabedoria esotérica perde inteiramente de vista as personalidades, as crenças dogmáticas e as religiões particulares, no sentido de preferência pessoal, né? De identificação pessoal, uma vez que ele tem que se relacionar com todas as tradições e com todas as filosofias presentes nas religiões. Portanto, eu tentei trazer aqui para vocês algumas citações, tanto dos Mahatmas, quanto de Blavatsky, quanto de Subahal, que nos façam pensar, primeiro, sobre esse saber universal derramado nas tradições. Estamos falando das religiosas, porque nos foi proposto falar sobre as tradições religiosas. Vendo, reconhecendo e tendo contato com esse saber, nós temos contato também com as tradições, principalmente as tradições aonde nós nascemos, aonde nós nos desenvolvemos, e perceber ali as pérolas desse saber universal e que despertam de fato a alma humana. Nós podemos perceber que quem faz a trajetória é a nossa própria alma, e ela passa por diversas tradições, poderíamos dizer assim, ora identificando-se com uma, ora identificando-se com outra, e assim o seu progresso segue. A identificação com uma tradição e a identificação que exclui outras tradições mina e fecha a questão, impedindo uma experiência comum de um grupo que visa exatamente identificar o ensinamento esotérico, a filosofia esotérica presente em todas as tradições. Então, basicamente era isso que eu queria trazer como questão inicial para que a gente pense.
uma vez que nós estamos falando sobre os caminhos do esoterismo. E este caminho do esoterismo, falando dessa filosofia esotérica do ensinamento reservado, presente e encoberto, né, das diversas tradições, poderíamos ter aí alguns elementos para que a gente pense. Não são elementos finitos, foram elementos colocados por algumas pessoas que fizeram parte da sociedade teosófica e que ajudaram a sua formação, e nós podemos pensar em conjunto, né? Mas sempre vendo e enxergando o norte para o qual, enquanto instituição e enquanto caminho, nós podemos fazer também.